aí, pessoal, vamos continuar nosso estudo. Já começamos a falar um pouquinho sobre cobrança, né? Fizemos aí a introdução da rotina de cobrança, fizemos a rotina de cobrança parte 1 e agora nós iremos para a rotina de cobrança parte 2, tá bom? É bem tranquilinho essa parte, a gente vai falar mais sobre os métodos mesmo, né, de cobrança e como é que deve proceder em cada tipo de cobrança e em cada método adotado, tá bom? Bem tranquilo, bem light. Se você já costuma trabalhar com cobrança, deixa aqui no comentário. Se você tem alguma dificuldade nessa etapa de cobrança, deixa aqui falando qual a sua dificuldade. E aí, à medida do possível, nós iremos respondendo, ok? Vamos lá. A primeira coisa que vamos salientar aqui nessa introdução, nesse início, é que para você poder fazer uma cobrança, você primeiro tem que conseguir entrar em contato com o cliente, certo? Então, por isso a importância de um cadastro de cliente bem feito, né? De você ter ali todos os dados, todos os contatos do cliente. Por quê? Porque você precisa ter contato com o cliente, seja por meio eletrônico, telefônico ou até em uma visita, mas para isso você precisa ter todas essas informações do cliente, que são as informações cadastrais, tá? É assunto de uma outra aula que nós já gravamos. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho sobre essa questão de cadastro, tem uma aula aqui falando sobre isso, tá bom? Então, é importante você ter esse cadastro de cliente atualizado para que no momento da cobrança você tenha como entrar em contato com esse cliente, ok? E aí a cobrança, ela deve ser feita de uma forma pessoal. Cada cliente, cada perfil de devedor, cada situação, ela pede uma medida diferente, ela pede uma adoção de estratégia diferente para que essa cobrança seja feita, certo? Normalmente utiliza-se cobrança por carta, por e-mail, por telefone, a cobrança presencial, né? Então, assim, a depender do perfil do cliente, a depender do perfil do devedor, você vai adotar uma postura diferente na hora da cobrança, certo? Na cobrança por carta, as empresas costumam, né, enviar a cartinha cobrando. É interessante que essa carta contenha ali os dados do cliente, né, nome completo, descrição da dívida, do valor da dívida, quanto tempo essa dívida está em aberto, né, está em atraso. Outra coisa que é interessante falar sobre a carta de cobrança é a questão da exposição de números de documentos pessoais, certo, pessoal? Não pode de forma alguma ter lá número completo do CPF, número completo do RG, não pode justamente por causa da questão da exposição dos dados do cliente, né? Hoje a gente fala-se muito, hoje nós vemos com muita as pessoas defendendo com muita veemência, né, essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante que esses dados sensíveis do cliente, os documentos pessoais, não sejam expostos na carta de cobrança. Alguns já devem ter visto algum modelinho e lá vem assim o número do CPF, às vezes os 6 primeiros números e o restante asterisco. Ou o contrário, os 5 primeiros asterisco e o final o número. Justamente para não ocorrer essa questão dessa quebra aí de sigilo, né? Por conta da exposição de numeração de documento de cliente. Mas esse método da carta é um método bem convencional, bem tradicional, onde precisa estar ali descrito, né, as cláusulas do contrato, o que precisa ser regularizado, bem como os meios de comunicação que o cliente tem para poder estar regularizando a pendência, regularizando a dívida, tá certo? E aí, outro método que nós temos de cobrança é a cobrança por telefone, certo? Que a pessoa que está ali executando essa tarefa de cobrar, ela deve ter em mãos os dados do contrato, o valor do contrato, quanto tempo de vencido, certificar-se de que você está, de fato, conversando ali na linha com o cliente em questão, com o cliente que está, de fato, devendo, né? Confirmar alguns dados para que você tenha certeza de que você está conversando com a pessoa certa, para que também não haja a quebra de sigilo bancário, né? A quebra de sigilos aí de dados
sensíveis. Então, precisa ser feito antes, né? Antes de entrar de fato no assunto, ser feita essa sondagem para saber se você de fato está conversando com o cliente que você precisa estar ali tratando sobre a dívida, certo? Nessa cobrança por telefone, eu costumo dizer que é a minha preferida, porque você consegue entender os motivos do cliente, você consegue ouvir o cliente, e quando você ouve, dá até para poder ter uma noção do que pode ser feito para poder resolver a situação daquele cliente inadimplente, tá bom? Ligou para o cliente, a primeira coisa, mantenha os registros dele atualizados, né? E-mail, endereço, confirme se tem outro número de telefone. Aproveite esse momento também para poder ter mais acessos a informações dele de contato, tá bom? Cobrança por SMS também, né? Normalmente, essa cobrança que é feita, pode ser feita a cobrança por SMS, tanto lembrete, né? Antes de vencer uma fatura, né? A cobrança preventiva, né? Você não vai cobrar diretamente, mas você vai dizer, olha, tá vencendo, é importante que seja pago na data. Então, tudo isso aí são meios de cobrança, né? A carta, que é o modelo mais convencional, cobrança por telefone, que é aquele que eu falei que é o que eu prefiro essa cobrança por telefone porque você pode ouvir e entender o cliente, e por SMS. O SMS você não vai ter contato com o cliente, você só vai lembrá-lo que ele está devendo e que precisa ser pago, tá bom? E as medidas também que serão tomadas caso não haja o pagamento. E aí, depois da cobrança, desses 3 meios de cobrança que é o que nós mais vemos, né? Inclusive nessa cobrança de SMS, é interessante você apresentar qual a empresa, tá? Mesmo não sendo na carta e nem na ligação, que você já fez a sua apresentação ali, falou de onde é que está cobrando, por SMS também. Você precisa apresentar a empresa a qual você está representando, você precisa falar seu nome. Se tiver protocolo de ligação, precisa também passar o protocolo para o cliente, tá bom? Porque, pessoal, o que as pessoas mais têm hoje é essa questão da facilidade em trocar de número de telefone, mudar e-mail, e aí para a gente conseguir um contato com esse cliente já fica um pouquinho mais difícil, se tornando pior ainda esse momento da cobrança. Por quê? Porque você não consegue contato com esse cliente. Então, essa cobrança por esses meios que foram citados aqui, é interessante você ter esse roteirinho, né? Primeiro, apresente-se, diga de qual empresa que você está fazendo a cobrança, fale sobre o contrato que está sendo cobrado. E aí, já passou essas informações, certifique-se de que você de fato está falando com o cliente, dono daquele contrato, o cliente responsável por aquele contrato, né? Apresente para ele quais são as formas de pagamento, esteja aberto e atento a negociações, né? E também ouça o cliente, entenda o motivo dele, entenda o motivo do atraso, para que vocês, assim, juntos possam chegar a uma negociação. Porque o objetivo da cobrança não é importunar o cliente, não é só dizer para o cliente que ele está devendo e que tem que pagar. O objetivo da cobrança é receber. E muitas vezes, para receber, a pessoa que está cobrando, ela precisa ter uma escuta ativa, ela precisa ser uma pessoa flexível, né? Ela precisa entender a situação do outro, para que ela possa colocar também a melhor forma de resolver aquela questão de inadimplência, certo? Então, essa foi a parte 2 da cobrança, bem curtinha, que foram os meios, né, que nós temos de cobrar. E qualquer dificuldade, qualquer dúvida, quero ouvir aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade na hora da cobrança. Deixa aqui, vamos bater um papinho aí por meio dos comentários e aí a gente vai respondendo à medida que forem surgindo as dificuldades e as dúvidas. Até a próxima aula!